É muito fácil perceber o que é importante para uma pessoa. Basta a gente olhar onde ela gasta os recursos que são fundamentais para a vida dela. Hoje em dia, os recursos para mim que são mais escassos e que são uma boa medida para isso são tempo e dinheiro. Então, quando eu quero saber o que é importante para uma pessoa, peraí que tá passando o avião, gente. Espero que ele esteja indo para o Nordeste, que tenha muitas pessoas felizes dentro. Pronto. Eu já falei em algum lugar, sempre eu falo isso. Para mim, o Nordeste é uma representação de paraíso, sabe? Eu acho que é mais fácil ser feliz perto do sol. E todas as pessoas nordestinas que eu conheço são muito calorosas, muito amorosas, então eu gosto muito. Então eu estava falando dessa ideia do recurso, porque é assim, aquilo em que você gasta o que é precioso para você, dá socialmente a medida de importância. Eu gosto de usar as noções de tempo e dinheiro, porque são os nossos recursos na atualidade mais escassos. Então, quando eu quero saber o que é importante para uma pessoa, eu pergunto para ela: onde você gasta seu tempo, em que você gasta seu tempo, e em que você gasta seu dinheiro. E é uma coisa meio senso comum, parem para notar, porque assim, quando a gente recebe um presente de alguém, a gente fica feliz na maior parte das vezes não por causa do objeto que a pessoa deu. É difícil alguém acertar um presente, né? Mas a gente reconhece naquilo que a pessoa dedicou tempo para procurar o presente e dedicou recurso financeiro para nos dar alguma coisa. Por causa disso, um presente pobrinho de uma pessoa que a gente não considera pobrinha é muito ruim, porque dá aquela ideia de que, nossa, olha como essa pessoa me acha desimportante. Ela tinha recursos para empregar mais e ela me presenteou apenas com isso. Estamos hoje na rota dos aviões. Essa noção de que ela podia mais e me deu só isso, no final das contas está dizendo o valor que eu tenho para ela. E esse valor, claro, é um valor emocional. Então é uma medida que a gente já usa meio que naturalmente. Se você gosta de mim, você emprega seus recursos comigo. Você dedica tempo a mim, você dedica dinheiro a mim, na forma de presentes, na forma de cuidado, na forma de atenção. Quando a gente tem um filho, por exemplo, a gente dedica muito recurso. Hoje em dia, mais recurso financeiro do que recurso de tempo. Mas a argumentação é: eu preciso ficar muito tempo longe de você, justamente para ter os recursos financeiros que eu quero dedicar a você. Então, eu quero que meu filho tenha uma boa escola, que ele tenha condições de fazer essas atividades extras do tipo origami, natação, aula de pintura, que ele tenha a possibilidade de viajar para lugares interessantes, e aí eu dedico muito tempo de trabalho para ter esse recurso disponível para dedicar a ele, porque ele é muito importante para mim. Isso é uma medida que a gente usa bastante, né? Então assim, nossa, o meu pai, ele não se preocupava em ter recursos financeiros para cuidar de mim. Meu pai foi uma figura ausente. Geralmente, quando a gente diz esse ausente, a gente está dizendo assim: olha, ele não empregou tempo comigo e ele não empregou dinheiro comigo. E eu vejo essa medida bastante equivalente, assim, porque se eu tenho um pai que não foi um sucesso financeiro, mas foi uma figura presente, de maneira geral eu não tenho grandes queixas com ele. Se eu tenho um pai que foi ausente no quesito tempo, mas que esteve presente financeiramente, eu tenho algumas queixas, porque senti falta da orientação presente dele, mas ao mesmo tempo eu tenho um sentido de gratidão, de reconhecimento, porque eu sei que as condições das quais eu desfruto na atualidade são fruto do investimento que ele fez em mim. Então, essa medida de onde eu emprego tempo, onde eu emprego dinheiro, a gente constrói, a gente traduz muito naturalmente como um emprego afetivo. É uma relação afetiva direta. Se você
consegue valorizar alguém através dos presentes, através da sua presença, você está, a gente reconhece isso, empenhado afetivamente na vida dessa pessoa. E eu vejo que isso é verdade também quando a gente pensa nos recursos do mundo. A gente fala assim, né, no meu meio é bastante comum aqueles comentários um pouco ressentidos de como é injusto que um jogador de futebol ganhe mais que um professor. Vocês conhecem essa discussão é bem velha. E qual é a ideia? Bom, se o mundo dedica mais recurso financeiro a um jogador de futebol do que a um professor, é porque o mundo, a humanidade, reconhece que a função exercida pelo jogador de futebol é mais importante, é mais vital do que a função exercida pelo professor. Sem fazer nenhum julgamento moral, porque é claro que eu acho que professores são fundamentais na nossa existência. Eu sou quem sou porque tive grandes professores. É ruim falar isso, porque aí se eu não sou grande coisa, isso pode ser responsabilidade dos meus professores também. Mas o que eu quero dizer é que assim, eu ter saído da condição de ignorância, adentrado na condição de alguém que tem um mínimo de consciência da própria ignorância, se deu porque eu convivi com bons professores que dedicaram seu tempo e seus recursos para me ensinar. Eles apostaram em mim no sentido de que aquela ignorância que lá estava não era uma condição permanente. Então sim, claro, eu acho professores importantíssimos, mas pensando fora desse julgamento moral, pensando nesse quesito humanidade, bom, o recurso vai mais para o jogador de futebol do que para o professor. Por quê? Bom, porque no sentido da humanidade, o serviço que o jogador de futebol presta é maior do que o do professor. A única explicação que fez sentido para mim até agora nesta linha foi que o campo de futebol é uma representação daquelas antigas arenas. Aqui em São Paulo tem, né? Tem a Arena Corinthians, eu não sei se tem a Arena São Paulo e a Arena Palmeiras também. Mas tem a Arena Corinthians. E a arena é o lugar onde as pessoas iam para se degladiar. Foi quando a gente ficou mais civilizado, ao invés de sair matando as pessoas assim livremente, a gente tinha um espaço público em que isso era realizado. E a ideia então é que, em vendo pessoas passando por situações de violência, a gente consegue expressar de forma sublimada a nossa violência e pode, assim, não sair por aí brigando com os outros ou batendo nos outros. Eu sei, vou ouvir um monte de críticas sobre como funcionam os campos de futebol e os jogos de futebol. Mas a noção do meu pensamento, se o meu pensamento estiver correto nessa linha, é que isso é menor diante do que nós faríamos se não tivéssemos no campo de futebol esse espaço de expressão da nossa violência latente, da nossa violência básica. Então eu estou dizendo uma coisa mais ou menos assim. Por que a gente gosta tanto de jogador de futebol? Porque a gente gosta da noção de um guerreiro, de um gladiador que nos representa. Através dele eu posso expressar, por exemplo, a minha violência. E porque eu posso expressar nele a minha violência, eu sou menos violenta na sociedade. Essa menor violência minha na sociedade é socializante, é funcional. E isso se expressa nesse direcionamento de recurso. Por que vai para ele? Porque a função que ele cumpre gera possibilidade de manutenção da ordem social. É um pensamento, espero ouvir críticas que de alguma forma me deem contraponto de pensamento para eu poder pensar melhor, mas por enquanto isso me faz bastante sentido. E no quesito individual, isso faz quase que absoluto sentido para mim. É muito claro isso. Bem, olhe para onde você ama. Ah, não é claro para você onde você ama ou o que você ama? Então olha
com que você gasta recursos. Isso não tem a ver com moralidade, gente. Então, assim, eu posso ter como discurso que eu amo muito você. Eu posso ter até assim a construção mental de que eu te amo muito, mas eu gasto meu tempo e meu dinheiro com meu ex-namorado ou com minha ex-namorada, porque eu me sinto culpado, ou porque eu tenho uma dívida, ou porque nós temos filhos juntos e nós temos que manter os filhos. Está dito que o importante é lá e não aqui. Ah, isso não é o moralmente correto, isso não é o ideal, mas é o que acontece. O que é interessante nesse estilo de pensamento, que é de inspiração psicanalítica, é que os nossos discursos, hoje em dia o termo que se usa, nossos discursos politicamente corretos, não necessariamente correspondem à realidade das nossas ações. E aí, para se dar conta da realidade nas nossas ações, que no final das contas vão sim refletir a realidade das nossas sensações, para além da imagem ideal que nós temos de nós mesmos, são essas condições materiais. Então, essas condições materiais, eu não sei se eu posso chamar o tempo de uma condição material, mas eu vou pensar como se ele fosse. Essas condições materiais, elas agem para além do discurso, para além do que eu penso de mim mesma, o que eu faço e a forma como eu emprego meus recursos, que são limitados, denunciam o que é fundamental para mim. Eu resisti a dizer a palavra verdade porque eu não sei se é uma questão de verdade, mas é uma questão de fundamentos, uma questão daquilo que é realmente importante, daquilo que eu acho significativo, mantenedor da minha vida, para além daquilo que eu acredito como discurso. O que mantém a minha vida é aquilo no qual eu emprego meus recursos.